Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Satisfação enorme estar aqui nessa manhã com vocês, podendo estudar um pouco da palavra do nosso Senhor e Salvador. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de adentrar na tua casa, poder compartilhar do Evangelho e não somente compartilhar, mas saber que mesmo distantes que estamos, fisicamente, estamos unidos em Cristo Jesus pela igreja que Ele confiou a nós. Quero desejar um bom dia para você que está aí na sala, você que está aí com a sua família. Talvez você está aí na cozinha, talvez você esteja no quarto, enfim, não importa o cômodo que você esteja, o importante é nós estarmos aqui cultuando ao nosso Deus. Gostaria de convidar você que abrisse comigo a sua Bíblia em Provérbios capítulo de número 4, dos versos de número 1 ao verso de número 7. Provérbios capítulo de número 4, versos de 1 a 7. Provérbios 4, versos de 1 a 7, a palavra do Senhor nos ensina assim: Ouve, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. Porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de minha mãe, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. De uma forma bem sucinta e bem rápida, a exortação paternal descrita aqui no livro de Provérbios por Salomão vai descrever algumas atitudes que nós, pais e filhos, precisamos ter todos os dias. Vai nos ensinar a palavra do Senhor que a instrução do pai é algo muito válida para o filho. A instrução do pai, ela não somente é válida, mas ela traz algo significativo na vida daquele que está aprendendo. Não somente a questão da unidade de estar juntos, mas o entendimento, a doutrina que esse pai traz para o filho quando ele diz: filho, ouve a instrução do teu pai. E aí vai dizer, quando eu ensinava boa doutrina, eu ensinava por quê? Porque quando eu estava na companhia de meu pai, e eu era então a satisfação, a alegria junto da minha mãe. Então ele volta a dizer que que deve reter o conhecimento, as palavras, guardá-las no coração, e não somente guardá-las, mas viver, que é o que diz o versículo de número 4. E ele vai então ensinar: adquire a sabedoria, adquire o entendimento, e não te esqueças e nem te apartes dela. Em outras palavras, nós podemos até tomar a decisão, quando nós crescemos, de tomar procedimentos que nada têm a ver com o Senhor. Você, pai, você, mãe, que tem lutado para que o seu filho aprenda a verdade, continue lutando para que ele aprenda essa verdade. Diante dessa pandemia, diante dessa luta, dessa dificuldade que nós estamos enfrentando, a correria, entre aspas, deu uma parada lá em casa, tanto comigo quanto com a minha esposa. E a gente tem tido a oportunidade de sentar com os nossos filhos e fazer uma devocional em família. Não que nós não fazíamos, mas antes nós já chegávamos cansados, na hora de colocar os meus filhos para dormir, eu tinha a responsabilidade de orar com eles, estar com eles, e também Elaine fazia isso. Por quê? Porque sempre eu ou ela tínhamos alguma atividade que acabava fazendo com que nós não tivéssemos esse tempo com os nossos filhos. E Deus tem nos ensinado isso, que tanto eu quanto ela temos tempo para estar com os nossos filhos, ensinando a palavra do Senhor, vivendo com eles o entendimento dessa palavra e, principalmente, lutando para que eles tenham esses princípios. Princípio é algo inviolável. E o princípio que eu e você precisamos ter é o princípio do saber. Esse saber se encontra na palavra do nosso Senhor e do nosso Salvador. Por isso, meu irmão, nunca desvalorize a palavra do Senhor. Invista pesado no conhecimento que você precisa ter, mas que esse conhecimento não fique só com você, mas que você transmita, não somente para as pessoas que estão ao seu redor, mas para os seus filhos, e não somente transmita, mas viva com a convicção e a certeza de que isso não somente é verdade, mas isso produz frutos. Espero que essa devocional nossa possa fazer sentido para nós. Por isso eu queria convidar você a orar nesse momento,
Agradecer ao Senhor pelo privilégio que nós temos em estarmos aqui nessa manhã, mesmo não estando fisicamente presentes, mas nós podemos usar essa tecnologia, isso que Deus nos concedeu, para juntos estarmos aprendendo mais da palavra do nosso Senhor e Salvador. Vamos orar neste momento. Senhor Jesus, estamos diante do Senhor, estamos mais uma vez ouvindo a Tua palavra, ouvindo o que o Senhor tem para nos ensinar. Espírito Santo de Deus, confiamos no Senhor, sabemos que nada, absolutamente nada, foge do controle do Senhor. E essa convicção, Pai, faz com que a gente esteja aqui nessa manhã, mais uma vez, mesmo de forma, Pai, online. Eu quero agradecer porque o Senhor nos dá a oportunidade de juntos aprendermos do Evangelho da palavra do Senhor. Espírito Santo de Deus, ata nos nossos corações as verdades contidas neste livro. Faz com que essas palavras mencionadas, escritas e explicadas sejam muito mais do que algo que venha somente preencher o nosso coração, mas que ela possa se tornar uma prática diária nas nossas vidas. E agora, através daquilo que iremos aprender, abra as nossas mentes para a compreensão daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Eu rogo assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como nós temos já estudado, já desde janeiro, temos estudado sobre por esta causa eu dobro meus joelhos, e esta causa eu dobro meus joelhos para o quê? Nós então estudamos a respeito da oração. Por que eu dobro os meus joelhos? Vimos que uma oração eficaz, uma oração diligentemente dada a Deus, é uma oração de quebrantamento, uma oração onde eu e você temos a convicção e a certeza de que nós oramos em agradecimento, em darmos glória a quem é o autor e consumador da nossa fé, a quem tem toda a autoridade, a quem tem tudo aquilo que nós precisamos. E essa oração que nós fazemos, a oração que nós precisamos fazer diariamente prostrados, a oração que o Senhor nos ensina. Você quer falar algo ao Senhor? Você quer realmente ganhar algo do Senhor? Vá para o teu quarto. Feche a tua porta e fale com o Senhor, que Ele não somente te ouve, mas a palavra do Senhor nos diz que Ele vai nos recompensar de conformidade à vontade dEle. Nós então estivemos estudando sobre o aspecto do porquê que eu dobro os meus joelhos, porquê que eu preciso orar. E consequentemente, um dos motivos, uma das formas de nós adquirirmos santificação, ela vem através da oração. Mas nós tivemos não somente ouvindo a questão, ou aprendendo a questão da oração, mas aprendendo também acerca da oração eficaz que nos levam a uma santificação verdadeira. E essa santificação faz com que cada dia o meu eu, o meu neusmane, vamos colocar assim, a minha carne, seja morta e a cada dia viva a nova vida em Cristo Jesus. O Espírito Santo de Deus que vai me transformando todos os dias para que eu seja uma nova criatura em Cristo. Por isso, nós encerramos semana passada com este slide onde diz: precisamos entender que Jesus Cristo não nos chama, não nos transforma, não muda o nosso caráter para sermos para eu e você ser apenas um homem novo para a religião. Deus não nos chama para sermos novos em uma religião, mas nós somos sim chamados para uma nova vida, uma nova vida de influência, de vida, de esperança, de aconchego, mas principalmente da imagem e semelhança daquele que transformou a minha vida e que transformou a sua vida. Logicamente, quando nós olhamos para esse contexto onde Jesus nos chama para sermos um homem e uma nova vida, nós então precisamos entender que nova vida é essa. Se nós somos santificados, porque nós buscamos ao Senhor na leitura da palavra, dessa meditação e nessa oração, logo, eu e você temos que adquirir algo importante na vida de todo cristão. Porque a comunhão entre os irmãos é uma bênção que o Senhor nos deu. A comunhão em Deus, a comunhão que temos com o Senhor, ela é revelada ou ela é testemunhada na relação entre irmãos. Então nós vamos estar trabalhando a respeito de comunhão. A gente pensa que comunhão é algo que simplesmente nós devemos nos reunir com pessoas, ou nós estamos com pessoas, ou nós simplesmente temos alguns momentos com pessoas. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós percebemos que comunhão ela tem um significado muito mais profundo do que simplesmente nós pensarmos que são momentos
com algumas pessoas. Comunhão, ela tem algumas características importantes. E aí a gente precisa analisar a comunhão, não somente no sentido que nós a conhecemos, mas como as Escrituras definem comunhão. Porque comunhão significa ação ou efeito de comungar, como está descrito aí. Comunhão, ela envolve um conjunto, ou uma sintonia de sentimentos, de pensamentos, o agir e o sentir. Em outras palavras, a comunhão que é proposta nas Escrituras é uma comunhão que visa não somente estarmos juntos, mas a comunhão com a qual a Bíblia nos ensina é uma comunhão onde nós pertencemos a um corpo e nós nos juntamos para glorificar, exaltar a esse corpo, ou a esse Deus, a esse Senhor, a esse Salvador. A comunidade que é dada nas Escrituras faz com que a gente tenha uma sintonia com um único objetivo: adorar, louvar e exaltar ao único Rei Salvador da minha vida e da sua vida. É quando nós adoramos Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós adoramos Deus na perspectiva de que Ele, ao nos transformar através de uma santidade no conhecimento da palavra, aonde nós prostramos diante desse Deus, aonde nós rogamos a Ele tudo que nós somos, tudo que nós temos, então a gente começa a entender um pouco do que a Bíblia vai nos definir com relação à comunhão. A palavra grega comunhão significa koinonia, ou seja, aquilo que nós já falamos. A koinonia é um relacionamento íntimo onde todos têm o mesmo propósito, onde todos estão de acordo numa coparticipação em ajuntamento para adoração, para o serviço, para a honra que deve ser prestado a Deus. Só que quando nós analisamos mais profundamente essa questão da comunhão, a gente percebe que tem alguns outros significados. Por exemplo, no latim, né, a comunione, como diz, é algo em comum. Né? No latim, né, as pessoas tinham algo em comum. Basta você ler depois Atos capítulo 2, 42, quando vai dizer: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A comunhão que é descrito aí é a comunhão muito clara de koinonia. A palavra grega para comunhão em Atos capítulo 2 é essa palavra de koinonia. Ou seja, eles tinham algo em comum. Eles perseveravam de forma comuns na doutrina e na comunhão, onde eles partiam o pão, né, no momento de ceia e nas orações. Consequentemente, a ação de comunhão leva ao entendimento, né, de uma derivação dessa koinonia, que é o quê? Oikonia, que significa o quê? Mordomia. Ou seja, uma mordomia vem da raiz de mordomo, aquele que serve, aquele que procura fazer ou agradar as pessoas com as quais estão próximas dele ou dela. E é interessante porque, rapidamente, eu não vou adentrar muito nesse assunto, porque senão nós gastaríamos muito tempo. Essa palavra mordomia, ela tem um significado muito interessante, tanto no Antigo Testamento, mas a nossa visualização é principalmente no Novo. No Antigo Testamento existia várias definições para essa palavra mordomia. Ou seja, a mordomia, ela significava, pelo menos alguns aspectos. Primeiro, significava ashir asher, que é um homem que está sobre algo ou alguém. Em outras palavras, Gênesis 43, 19, vai definir que o homem, ele tinha autoridade sobre alguém. Ele tinha autoridade sobre algumas pessoas. É como nós pensássemos assim, é como tivesse os escravos, mas tinha o responsável pelos escravos. Ou seja, ele tinha autoridade sobre essas pessoas. Outra forma também de nós definirmos, essa oikonia, no Antigo Testamento, se referia sobre filhos da aquisição. Era a expressão clara de que o mordomo, ele não somente ele participava da família ali, mas se por acaso aonde ele servia, o casal ou o seu dono não tivesse herdeiros, esse mordomo então se tornava herdeiro, porque ele fazia parte da unidade ali daquela casa. Quando nós vamos para o Novo Testamento, a gente vai então aprender que essa palavra oikonia, ou mordomia, ela tem pelo menos duas expressões. A primeira delas, no grego, significa
epitrópofos. O que significa esse palavrão, se podemos dizer assim, né? Fala de alguém que cuida de algo de uma outra pessoa, como se fosse um curador, como se fosse um guardião, um administrador. Vou dar um exemplo aqui bem clássico, né? Bem óbvio, vamos dizer assim, né? Todos vocês já devem ter assistido o filme algum filme do Batman, né? E o Batman, né, tinha lá o seu mordomo depois que seus pais morrem, né? Então o seu mordomo, Alfred, né, ele se torna o guardião, ele se torna aquele que vai cuidar de Bruce Wayne até que ele chegasse, né, como ele chegou nos filmes, né, à fase adulta, para ele tomar, né, então ele tomar a responsabilidade, né, o direito sobre aquilo que seus pais deixaram. Então a primeira definição que é dado para nós no Antigo Testamento, isso está em Mateus capítulo 20, versículo 8, como também em Lucas capítulo 8, versículo 3, vai definir isso. É como se houvesse um administrador, alguém que cuida, sabe, das coisas do outro, né? Ou a gente pode usar também a parábola de Jesus quando ele diz que ele deixou uma moeda para um mordomo, né, para um servo, deixou 2 para outro e deixou 4 para outro, né? E então ele disse: vou deixar isso com vocês e vocês vão administrar para mim. Né? E então, né, a parábola vai então nos relatar que quando volta o de 2, né, o de 4 moedas multiplicou para 8, de 2 para 4 e o 1, né, não soube administrar. Então essa é a primeira definição, é como esse epítrofos, ou essa mordomia, como é definido no oikonomia, né, é uma palavra que vai trazer o quê? Você é responsável por algo de alguém. Né? Observe que não tem nada sozinho. Agora, quando a gente entra na definição nossa, né, oikonomos, né, ou oikonomia, a expressão dada principalmente no dicionário Vini é de que um administrador, ele não administra só um bem, mas ele administra a casa, ele organiza toda a situação para que a família, para que as pessoas com as quais convivem nesse lugar de administração ou de cuidado se sinta bem e ele se encontra feliz ou orgulhoso, né, por aquele que cuida ou que zela dessa casa. Em outras palavras, o oikonomia é como se fosse um mordomo, ou é um mordomo que ele sabe que ele participa deste lugar, mas ele faz de tudo para que todos que vão participar deste lugar ou vivem nesse lugar se sintam bem. E essas pessoas têm alegria e satisfação em enxergar nesse mordomo, né, a satisfação em querer o bem do outro. Deu para entender um pouco o que significa essa questão de koinonia? Ela é muito mais profunda, porque a comunhão não é simplesmente nós estarmos juntos. A koinonia que é dada nas Escrituras, ela define muito mais do que nós termos um tempo na igreja, ou nós temos um tempo na casa de alguém. A koinonia, ela significa o estarmos juntos, o relacionarmos juntos, o nos preocuparmos uns com os outros juntamente. Por isso que é tão importante para mim e para você partimos desse princípio, porque isso vai ser importante para nós quando nós nos adentrarmos mais profundamente sobre aspectos que envolvem a comunhão. Por isso que Atos capítulo 2, versículo 42, quando os apóstolos dizem: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Observe que com a descida do Espírito Santo de Deus, com a transformação dos irmãos, eles não somente creram, mas eles faziam tudo de acordo com o que era ensinado, mas com o objetivo de abençoar os outros, porque eles não viam mais diferenciações. Eles sabiam que eles participavam da mesma família, da família de Cristo. Eles sabiam que eles eram um. Segura aí Atos capítulo de número 2 e vamos para... Atos capítulo 2 que acabamos de ler, e vamos para Atos capítulo de número 4. Atos capítulo de número 4, dos versículos 32 a 35. Atos, capítulo 2, dos versos 32 a 35. Atos 4, 32 a 35. Vai narrar aí o contexto, né, que Pedro e João, eles são presos por causa do evangelho. Eles depois de estarem presos, eles estão perante o sinédrio, e diante do sinédrio, né, os escribas, os líderes religiosos estão questionando por que eles continuam pregando um evangelho com o qual já havia sido definido a morte, vamos dizer assim, do mestre,
né, desse cristianismo que era o próprio Jesus, né? E então o versículo 11 vai dizer que Jesus era a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Em outras palavras, eles estão presos, tanto Pedro quanto a João, por causa do evangelho. E aí os líderes, né, religiosos não encontram meios, né, para vê-los como culposos, né, e então eles decidem libertar, né, Pedro e João. E depois da igreja estar em oração, olha só o que diz o versículo 32 e 35, pela unidade que havia desse evangelho que havia adentrado o coração desses irmãos. Versículo 32. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuíam a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Se tem algo que essa pandemia, né, trouxe principalmente para as igrejas, né, é o cuidado com os irmãos, né? É impressionante como tudo que a gente pede para os irmãos, ou mesmo alguns irmãos falam, pastor, eu estou com algo aqui, tal, vou levar para a igreja, e o senhor dê para alguém que esteja precisando, faça uma cesta básica, né, ou tem alguns brinquedos, dê para algumas crianças, enfim. A gente percebe, né, como a sensibilidade ela fica aguçada nos momentos de crise, nos momentos de tristeza, nos momentos de angústia. E não somente isso, a gente percebe que o fato de estarmos impedidos de nos reunirmos, né, presencialmente faz com que a gente entenda a importância de estarmos cultuando, estarmos na igreja. A importância que nós temos um para o outro, a importância que Deus definiu a igreja. O fundamento de sermos igreja, de termos um local para congregarmos, não foi algo inventado por mim, não foi algo inventado, sabe, por um pastor ou por um bispo, mas o próprio Senhor fez isso porque Ele nos fez para sermos relacionais. 2 Coríntios 13, 14 diz assim, a comunhão presente na bênção apostólica como a bênção do Espírito Santo é qual? Acontece quando se há algo em comum, ou seja, quando se concorda em um mesmo propósito. E aí a gente vê essas explicações, né, nos próximos slides. Eu gostaria que você abrisse aí antes, 2 Coríntios 13, versículo 14. 2 Coríntios 13, lá no final. 2 Coríntios 13. 2 Coríntios 13. Desculpa, não é não é o versículo 14, porque não tem versículo 14, versículo 4, tá? 2 Coríntios 13, versículo. Então é versículo, eu errei aqui, coloquei no slide, coloquei primeira. Isso mesmo. 2 Coríntios 13, versículo 4, que nos diz assim, porque de fato foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus, porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder de Deus. Percebe que o que o apóstolo Paulo ele está descrevendo aqui neste verso específico é que eu e você devemos buscar as provas não na nossa força, mas na nossa fraqueza, porque na nossa fraqueza nós reconhecemos a necessidade que nós temos em Cristo, mas não somente em Cristo, mas para entendermos que o poder de Deus se aperfeiçoa na vida dos nossos amados irmãos, aonde um se relaciona com o outro, aonde um se importa com o outro, aonde um reconhece o poder de Deus manifestado na vida de cada um, para que nós sejamos um só em Cristo Jesus. Logo, se nós entendemos isso, se nós compreendemos isso, qual a definição que fica para nós? Aí tem uma definição do pastor Augusto Nicodemos, que eu acho muito interessante, que ela diz assim, não podemos ser cristãos sem a igreja.
que apesar de tudo, precisamos uns dos outros. Precisamos da pregação da palavra, da disciplina e dos sacramentos, da comunhão de irmãos e dos cultos regulares. Cristianismo sem igreja é uma outra religião. Eu vou repetir. Cristianismo sem igreja é uma outra religião. Deus não nos chamou para vivermos isoladamente. Deus não nos chamou para vivermos de forma online. Nós estamos agora tendo tanto a escola bíblica dominical quanto o culto, porque é necessário, porque nós vivemos um momento, de pandemia onde nós precisamos ter cuidado. Mas o que Cristo nos chamou é para sermos relacionais, é para termos intimidade, é para vivermos numa só fé, num só compromisso, num só propósito. Por isso que não tem como um cristão de fato viver fora da igreja. Não tem como um cristão de fato viver longe da pregação da palavra, sem a disciplina dada por essa palavra. São os sacramentos que nós participamos em comunidade, sem essa relação mútua que nós precisamos ter diariamente. Se você não está sofrendo, pela ausência de relação, você está com algum problema, meu irmão. Você está com um problema seríssimo. Eu e você somos feitos para relacionarmos. Eu e você somos feitos para termos a vida em Cristo Jesus, mas vivendo de comum acordo um com o outro. E aí fica então um questionamento. Não há cristianismo sem verdadeira comunhão. Não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. Não há. Você pode querer buscar qualquer explicação, mas essa explicação ela não faz sentido se não haver um compromisso com o próximo. E tanto isso é verdade que o maior mandamento, ou o segundo maior mandamento, que o Senhor dá para nós, quando Deus ele define lá os 10 mandamentos, aí Jesus diz, tá bom, Senhor, como é que você me explicaria esses 10 mandamentos? Jesus, então, ele aplica esses 10 mandamentos em 2. Ele diz, amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo entendimento. E aí ele vai dizer, em Mateus capítulo 22, em diante, versículo 39, ele diz, ama-te ao teu próximo como a ti mesmo. É interessante que ele define o amor a Deus que precisamos ter e logo ele vai dizer que nós devemos ter amor ao próximo, nós devemos ter intimidade com o próximo, nós devemos ter relacionamento com o próximo. Não há como haver um cristianismo verdadeiro sem comunhão. É interessante que para você fazer um bom vinho, para você participar da mesa do Senhor, você não participa com qualquer líquido, você não participa com água, você não participa com suco de laranja. Mas por que Jesus ele define o vinho, a uva? Porque as uvas, elas estão juntas, não existe uma única uva, existe um cacho, onde todas ali pertencem a única caule, se podemos dizer assim, mas elas estão ali em conjunto. Não podemos dizer ou afirmar que nós amamos ao Senhor se não amamos o nosso próximo. 1 João 4,20 diz assim, se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Em outras palavras, a comunidade de Cristo nos leva a termos o desejo de estarmos um com o outro. A comunidade de Cristo nos leva a interessarmos pelo outro. A comunidade em Cristo nos leva a termos vida em Cristo Jesus, nos importando com o outro. Por isso, meu irmão e minha irmã, é incoerente dizer que amamos o nosso próximo, mas não convivemos com ele. Uma espécie de assim, eu vivo aqui, você vive ali, mas nós temos comunhão. Quando nós amamos uma pessoa, não conseguimos ficar longe dessa pessoa. O maior indicador de que nós devemos amar uma pessoa é quando nós nos relacionamos com essa pessoa. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu estou casado, vou usar o casamento, que ele é um exemplo bem prático. Eu estou casado com a Elaine, já vai fazer, se Deus permitir, esse ano, vai fazer há 15 anos. 15, deixa eu ver, casamos em 2004, 14, 10, 16 anos já de casado. Olha só, Nossa, o tempo passa rápido, Mas de namoro, noivado, e casamento já vão aí mais de 18 anos, namoro, noivado e casamento. E nesses 18 anos,
né, a gente nunca pensou, olha, para a gente dar certo, né, amarmos, você vai dormir num quarto, eu vou dormir no outro, eu vou dormir na sala, né? Não, a gente partilha da mesma casa, nós partilhamos da mesma alegria, das mesmas tristezas, da mesma educação, dos mesmos princípios, né? Acordamos juntos, dormimos juntos, almoçamos via de regra juntos, né? Fazemos as coisas juntos, porque nós somos uma unidade, nós vivemos em comunhão hoje junto com os nossos filhos. Não entra na minha cabeça, né, esses artistas, né, que dizem assim, não, eu separei dele, mas eu continuo amando ele, né, como eu ouvi um dia a Cláudia Arraia falar isso de Edson Celulari, dizendo, não, nós nos separamos, mas nós continuamos nos amamos, né, amando. Ou quando eu vi outro casal, agora me fugiu da mente, né, outro casal de artista que diz, não, nós nos amamos, mas eu tenho minha casa e ela tem a casa dela. Não faz sentido esse tipo de unidade, esse tipo de relação, né? Como se diz assim, não, eu amo a igreja, mas eu não quero saber da igreja. Né? Um dia eu ouvi de um rapaz há muito tempo atrás, logo que eu cheguei aqui no Jundiaí, né? Ele ficou muito pouco tempo aqui, né? E um dia eu falei para ele, assim para ele, olha, eu queria que você viesse aqui, congregasse com a gente, estivesse conosco aqui nessa igreja, né? Porque a igreja do Jundiaí, você tem que sentir parte dela, você tem que, né, cheirar o Jundiaí, né? Diz que o bom pastor não é aquele pastor engomadinho, aquele que fala bem. O bom pastor, ele cheira a ovelha. O bom pastor, ele vive com as ovelhas. O bom pastor, ele ama as ovelhas. Esse é o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, foi isso que Jesus fez. Então nós, como pastores, nós devemos amar as ovelhas, se preocupar com as ovelhas, pastorear as ovelhas. E então eu cheguei nesse cidadão, né, nesse irmão, e falei para ele, olha, eu quero andar com você, eu quero ter intimidade com você, eu quero ter vida com você, mas eu quero que você tenha vida no Jundiaí, né? E aí ele falou assim, pastor, eu amo a igreja, eu amo Jundiaí, gosto demais das pessoas aqui, etc. tal, mas, né, o meu coração também está em outra igreja, eu gosto de outra igreja, não sei o que e tal. Eu falei, meu irmão, não tem como você, né, estar em dois lugares ao mesmo tempo. Né? E então não fazia sentido ele dizer que é uma igreja, mas prefere outra. Não estou aqui dizendo nada contra a outra. Né? Mas o que eu estou dizendo é que quando nós amamos um lugar, quando nós pertencemos a um lugar, nós vivemos para a honra e glória nesse lugar. Você pertence ao corpo de Cristo, e o corpo de Cristo hoje se chama Igreja Presbiteriana do Jundiaí, como tem o pessoal da Pioneira, como tem o pessoal da Assembleia, como tem o pessoal da Metodista, enfim, mas apesar das siglas que nós colocamos, nós pertencemos a um único corpo. E esse corpo hoje é o corpo de Cristo aqui na Igreja Presbiteriana do Jundiaí. Por isso que nós temos essa comunhão, por isso que nós temos essa relação. Por isso, meu irmão, eu quero encerrar a nossa escola bíblica dominical nessa manhã dizendo para você o seguinte, eu e você fomos chamados para vivermos em koinonia, em comum acordo um com o outro, em amor, em satisfação um pelo outro. Por isso, meu irmão e minha irmã, não deixe de se preocupar com o outro. Oportunidade ímpar nesse tempo de pandemia, de nós ligarmos para os nossos irmãos, de nós falarmos com eles, de nós dissermos, olha, eu tenho sentido a sua falta presencial, mas eu tenho orado por você, eu tenho me preocupado com você, você está nas minhas orações, e assim que nós pudermos retornar, né, à nossa comunhão, à nossa comunidade, eu quero lhe dar um abraço. Meu irmão, faça isso, que você vai perceber o carinho e a satisfação que é e poder dar o amor de Cristo, mas principalmente saber que esse amor ele é sincero e verdadeiro. Vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar. Senhor Jesus, eu quero agradecer ao Senhor, porque o Senhor nos convida para uma comunhão verdadeira contigo, Pai. O Senhor nos convida para uma intimidade singela com o Senhor Jesus. O Senhor, Pai, nos deu o poder em Cristo Jesus para termos comunhão uns com os outros, porque nós participamos de um corpo, nós participamos de uma verdade, nós participamos, Pai, de um espírito, e esse espírito nos faz vivermos em comunidade. Jesus, cuida dos meus amados irmãos, cuida da nossa nação, cuida da nossa cidade. Ensina-nos, Pai, a reconhecermos a dependência que temos de Cristo, e que essa dependência parte também, Pai, da unidade, da comunhão que o Senhor nos ensinou através da Tua palavra. Cuida da igreja do Senhor, cuida de nós. Eu agradeço assim em nome de Jesus. Amém.
Amém, meus amados irmãos. Conforme foi dado para você aí o nosso boletim, leia, né, não somente a pastoral, mas os avisos que temos aí. Né, o governador ele falou que iria decretar algumas coisas, né, a partir de amanhã. Então nós estamos aguardando esses decretos. Né. Falaram da possibilidade de funcionar a igreja ou não. Não sei se vai, acredito que não. Né, mas aos poucos, né, nós vamos tentando voltar à rotina. Abraços a todos, um ótimo dia. Nos encontramos às 18h30, se Deus assim permitir. Fiquem todos na paz de Jesus.